Olá, boa tarde para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, na ordem do dia, estão para votação 4 projetos que tramitam em regime de urgência e eu destaco, dentre elas, a iniciativa do governo, que trata da amplia as indenizações por escala operacional dos policiais civis e militares e também dos inspetores penitenciários. Acompanhe os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde registramos as presenças dos parlamentares na sessão presencial, da mesma forma na nossa sala virtual. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido ele, o delegado Danilo Baense, para que possa proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que estejam presentes em plenário, homens e mulheres, coloquem em posição de respeito. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Muito obrigado. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Eu passo a palavra nesse momento ao deputado Capitão Assunção para que possa manifestar sobre a solicitação de voto de pesar e 1 minuto de silêncio, e abro também aqui, franquia a palavra para aqueles que queiram se manifestar nessa questão. Palavra do deputado Capitão Assunção. Agradeço, presidente. Eu quero solicitar a Vossa Excelência 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento de Wagner Francisco de Freitas, genro do amigo Rogerão, lá de Mantenópolis. Deixa a esposa Tatiane e 2 crianças, uma de 6 meses e outra de 6 anos, uma pessoa muito querida na região de Mantenópolis. É com muita tristeza que a gente pede esse minuto de silêncio, senhor presidente, por favor. Ok. Mais algum parlamentar gostaria de fazer a solicitação de minuto de silêncio? Não tendo, então, nesse momento, solicitação do deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Ari Pagundi. Não, só gostaria de pedir Vossa Excelência para pesquisar qual é o perfume que o doutor Hércules está espalhando aqui no plenário. Nesse momento, então, faremos todos 1 minuto de silêncio. A solicitação do deputado Capitão Assunção. Muito obrigado. Nesse momento, nós passaremos à fase do expediente, mesmo com o ar contaminado aqui no plenário, por um inseticida que o deputado Hércules trouxe. Primeira parte do expediente, nesse caso, para simples despacho, mensagem 109/2021 do governador do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Número 2, mensagem 165/2021 do governador do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Item 3, mensagem 168
2021, encaminha projeto de lei complementar 19/2021. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. Mensagem 176/2021 do Governo do Estado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Marquinhos, solicito cópia aqui agora da mensagem 176/2021, que acabei de ler, item 4 da pauta. Número 5, mensagem 178 do projeto de lei 391/2021, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às comissões de Justiça, Cidadania, de Educação e de Finanças. Nesse número 5, ficou faltando o autor da proposta. Número 6, mensagem 181 do Governo do Estado, encaminha a Lei 410/2021, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, a Comissão de Finanças. 7º item, mensagem 186, também não consta o autor, mas também de origem do Governo do Estado. A mensagem 186/2021 ao projeto de lei 414/2021, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Item 8, projeto de lei 432/2021 do deputado Janete de Sá, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, as comissões de Justiça, Meio Ambiente, Proteção aos Animais e de Finanças. 9º item, projeto de lei 433/2021, delegado Danilo Baença, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Cidadania e de Finanças. 10º item da pauta, projeto de lei 435/2021, deputado Capitão Assunção, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 11º item da pauta, projeto de lei 436/2021, deputado Marco Madureira, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças. No 10º item da pauta, referência ao projeto de lei 435, inclui também no meu despacho, além da Comissão de Justiça e de Finanças, a Comissão de Cidadania e Educação. 11º item da pauta, traço A, referente ao aditivo desse expediente. Parecer sem problema, 2021 da Comissão de Justiça. Inclua-se na ordem do dia para o cumprimento do prazo recursal. Do item 12º ao 25º, tratam-se de requerimento de informações de autoria do deputado Capitão Assunção. Despacho para todos eles é ofício. 12º item da pauta, ou seja, do 12º ao 25º, deputado Capitão Assunção. Eu não sei para que vocês colocam os itens todos na pauta aqui, já que... Segunda parte do expediente, nesse caso, sujeito à deliberação. Item número 26, requerimento de urgência 129/2021, deputado Dari Pagun. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 27º item da pauta, requerimento de urgência 165/2021, deputado Dari Pagun, ao projeto de lei 375/2021. Em discussão, pergunta ao deputado líder do governo se quer encaminhar a votação, assim como também o líder da oposição, o deputado Capitão Assunção. Com a palavra, o deputado líder do governo. Senhor presidente, só para pedir a todos os deputados, todas as deputadas que vote favorável, não só a esse item, mas já agradecendo que já votamos o requerimento de urgência 129, mas nós temos ainda outros requerimentos de urgência e solicito a todos os deputados que votamos favorável. E já vou aproveitar, senhor presidente, a oportunidade e pedir Vossa Excelência para depois da ordem do dia que nós façamos uma
extraordinária para votar esses projetos. Nós vamos analisar. Ouço agora o líder da oposição, ADOC, capitão Assunção. Tendo declinado, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado, seguindo a orientação do líder. 28º item da pauta, requerimento de urgência 168, 2021, deputado Dari Pagum, ao projeto de lei complementar 18, 2021. Em discussão. Oposição se manifesta ou vai tocar o balde? Não se manifestando, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. 29º item da pauta. Requerimento de urgência 170, 2021, deputado Dari Pagum, ao projeto de lei 425, 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. 30º item da pauta. Requerimento de urgência 172, 2021, deputado Dari Pagum, ao projeto de lei 414, 2021, oriundo da mensagem governamental. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como o deputado Torino Marques se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 31 ao 106, tratam-se indicações das senhoras e senhores deputados. Colocarei as mesmas em votação conjunta. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado todos os itens. Com a palavra o deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos acompanham pela TV e Assembleia. Justificação de voto, e aos servidores desta casa. Presidente, eu gostaria de agradecer a todos os nossos pares aí por haverem votado à unanimidade as nossas indicações, nossas 76 indicações da Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Políticas sobre Drogas. Elas tratam-se de melhorias para os conselhos tutelares do Estado do Espírito Santo, né? E foram frutos de audiências públicas realizadas naquela comissão, juntamente com os nossos pares, e aqui presente o meu vice-presidente, capitão Assunção. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Nós que agradecemos e parabenizamos Vossa Excelência o trabalho bacana que vem fazendo à frente dessa comissão, além de nunca deixar de registrar que colocou mais de 22 mil bandidos na cadeia. Bom, solicitação do líder do governo de que nós façamos reunião extraordinária. Eu não conversei com o presidente Eric. Mas eu quero escutar o plenário. Os deputados concordam que nós façamos uma reunião extraordinária? Contra um voto. Deputado Chambim? A oposição se manifesta? Sou contra, deputado Marcelo. Deputado Rafael Favato. Favato é contra. Mas qual deputado? Chambim também é contra? Contra. Mas quem é contra? A oposição. Assunção. Senhor presidente, se não for acrescentar mais nada, é o que foi lido, né? Tá bom, sem problema. São as urgências. Obrigado, deputado. Então, com uma manifestação, o plenário virtual quer se manifestar? Ele está com o pé na base. Apenas, já que Vossa Excelência dá essa oportunidade, deputado, a extraordinária seria para que fim? Seria para incluir na pauta os requerimentos de urgência lidos e aprovados agora, na sessão de hoje. O líder está alegando que são assuntos importantes, né, e urgentes. Isso. Ok, muito obrigado. Passamos então à fase da ordem do dia. Ainda vou deferir se teremos ou não. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 113/2021 do Tribunal de Justiça. Na reunião anterior, o deputado Bruno Lamas se prevaleceu do prazo. E eu questiono mesmo se ele mantém. Mantendo o prazo, passamos ao item número 2. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 364. Deputado Emílio Mameri. Na Comissão de Justiça, aliás, nas comissões reunidas, o deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo regimental. Consulto o deputado Fabrício Gandini se ele está apto a relatar ou mantém o prazo.
Não se manifestando, mantém o prazo. Terceiro item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 17/2021, oriundo da mensagem governamental 192. Pergunta ao deputado Bruno Lamas, que se prevaleceu do prazo, se ele continua no prazo ou está apto a relatar. Mantém o prazo. Quarto item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 418, do deputado Luiz Durão. Nesse momento, eu convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Senhor presidente, quero solicitar a Vossa Excelências para consultar os outros presidentes das comissões, Defesa do Consumidor e de Finanças, se podemos fazer em conjunto. Atendendo o pedido do líder do governo, Dari Pagum, eu consulto a Comissão de Defesa do Consumidor e de Finanças, podemos fazer em conjunto com a Comissão de Justiça, e indicaremos aqui um presidente, e naturalmente esse presidente indicará a relatoria. Da minha parte pode ser, senhor presidente. Finanças, ok. Defesa do Consumidor. Deputado Vandinho Leite. Qual que é esse? Ok, senhor presidente. Então, nesse momento, eu designo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor para presidir as comissões reunidas. Deputado Vandinho Leite. Deputado Marcelo, como eu estou sem a lista aqui, se o deputado Gandini puder fazer, eu agradeço. Deputado Gandini, se encontra presente na sala virtual? Deputado Freitas. Presente. Vossa Excelência pode assumir a reunião a presidência das Comissões Reunidas? É o item... Número 4 da pauta. Assumo. Então a palavra é de Vossa Excelência, a satisfação de todo o plenário. Satisfação é nossa, senhor presidente. Que eu assumo as comissões reunidas, Comissão de Justiça, Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão de Finanças. Avoco para relatar o item 4 da pauta. Deputado Freitas. Ei. Deputado Vandinho, como eu pedi a Vossa Excelência aí que os nomes aqui, se precisar de relatar, eu estou à sua disposição. Está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Se Vossa Excelência quiser que eu relate, estou à sua disposição. Então, faça favor, relata na Comissão de Constituição e Justiça, que serve para as 3, irmão. Por favor. Não, na verdade, a reunião é conjunta. Vossa Excelência presidindo das Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e Finanças, ok? Ok. Então tá, Vossa Excelência me designando para relatar, eu estou providenciando aqui os nomes dos membros, mas Vossa Excelência preside aí, pega os votos das comissões, mas eu passando então a matéria passando a relatar o projeto de lei 418/2021, de autoria do deputado Luiz Durão, ele tem como ementa estabelecer a obrigatoriedade dos prestadores de serviço no âmbito das relações de consumo informarem aos seus clientes /consumidores previamente e por escrito acerca de alteração do meio adotado ou acordado para pagamento dos respectivos serviços na forma que especifica. Então, o que, na verdade, o deputado Luiz Durão é que nas relações de consumo, o meio adotado ou acordado para pagamento, ele fique claro por parte aí de prestadores de serviços. Dizer que essa é uma matéria, com certeza, eu já falei muito sobre isso aqui, já está pactuado no Supremo que relações de consumo competem privativamente, não privativamente, na verdade, compete legislar concorrentemente União, Estados e Distrito Federal. E aí você, mais específico, indo ao artigo 24 da Constituição Federal, que diz claramente que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí, desse modo, eu vou lembrar a todos sobre o inciso 5, que fala sobre produção e consumo. Então, de tal maneira que também indo para o mérito, até porque a matéria passa na Comissão de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro sobre
a importância da transparência nas relações de consumo, de tal forma que, tanto na constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, incluindo aqui o de extrema importância, acredito eu que esta é uma matéria que nós devemos aprovar nessa casa, e o meu relatório é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, é claro, pela aprovação da matéria nessa reunião conjunta das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. E devolvo a palavra a Vossa Excelência, deputado Freitas, que preside nesse momento a reunião conjunta das comissões. Vossa Excelência, eu agradeço. Desligado, Freitas, está com o áudio desligado. Está ligado agora? Está me ouvindo? Eu agradeço, muito obrigado, deputado Vandinho. Um relatório muito bem fundamentado na Comissão de Constituição e Justiça, com relação ao que nos estabelece a Comissão de Finanças, do mérito quanto ao aspecto financeiro, não há impacto financeiro na matéria, portanto, toda a tranquilidade de aprovar a matéria. E eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu passo a colher os votos e o faço na Comissão de Justiça, como vota o presidente Fabrício Gandini. Com o relato do relator. Pela aprovação, como vota o deputado doutor Emílio Mameri. Eu voto com o relator. Com o relator, como vota a deputada Janete de Sá. Como vota o deputado Marcelo Santos. Deputado, desculpa, que eu estava lá atrás, com o relator. Como vota o deputado Marcelo Santos. Marcelo Santos presidindo, como vota o deputado Marcos Garcia. Eu voto com o relator. Com o relator, como vota o deputado doutor Rafael Favato. Voto com Vossa Excelência, deputado Freitas. Eu agradeço, passo a colher os votos da Comissão de Finanças, como voto o deputado José Rocha Esmeralda. Como voto o deputado Marcos Madureira. Como voto o deputado Alexandre Chambinho. Compõe o relator. Como voto o deputado doutor Emílio Mameri. Correlator. Voto o deputado Dari Pagung. Dari Pagung, deputado Dari Pagung, como vota? Com o relator. Muito obrigado, com o relator. Como vota o deputado Adilson Espíndola. Com o relator. Eu acompanho o relator. A matéria fica aprovada também na Comissão de Finanças, na Comissão de Defesa do Consumidor. Como vota o deputado Vandinho Leite, o relator. Como vota o deputado delegado Danilo Baiense. Com o relator. Com o relator, como vota o deputado Carlos Von. Com o relator. Matéria aprovada à unanimidade dos presentes nas comissões reunidas. Eu devolvo ao presidente da mesa, diretora. Muito obrigado. Então, nesse momento, a discussão ao regime de urgência do projeto de lei 418/2021, que foi votado, aprovado pelas comissões reunidas, cito, Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças, também pela sua constitucionalidade, coloca essa matéria agora no plenário em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. A Secretaria para extração dos autógrafos. Marcelo Santos. Pelo senhor presidente. Rafael Favato. Deputado Rafael Favato. Só para justificar, eu sou favorável a fazer a extraordinária, se assim a mesa achar necessário. Muito importante seu registro.
Olá, senhor presidente. Gandini. Deputado Fabrício Gandini. Eu tive uma dificuldade aqui na hora de entrar. O item 2 da pauta, eu estou apto a votar se for de acordo com os membros do plenário. Nós finalizamos, mas simbolicamente nós queremos computar o voto de Vossa Excelência. Como é que votaria? Na realidade, nós não votamos o item 2. Eu estou me colocando à disposição, caso seja necessário. O item 2 da pauta, se quiser que eu relate para votar, tá bom? Ok. Então, a Secretaria para a Extração dos Autógrafos, não tendo mais quem queira se manifestar, do 5º item ao 14º item, tratos de projetos terminativos para possíveis recursos. Não havendo recurso apresentado, os projetos seguem para a extração dos autógrafos. Do item 15 ao 30, trata de discussões especiais em segunda sessão. Não havendo oradores inscritos, o projeto segue para a terceira sessão. Neste momento, passamos então à fase das comunicações. Hoje, pelo sistema alternância aprovado pelo plenário, as falas começam pelo deputado, e aí eu peço ao deputado Dari Pagum que assume a presidência. Quem vai falar é o deputado Marcelo Santos. Adilson Espíndola, por gentileza, assuma a presidência do trabalho. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu aproveito a tarde desse dia, onde tivemos importantes deliberações, aprovação de requerimentos de urgência, várias matérias que nós estamos aqui debatendo, algumas que ainda estão com vistas dos colegas deputados que relatam matérias importantes e que, naturalmente, no dia de amanhã ou até a semana que vem, nós estaremos apreciando as mesmas no plenário após a liberação. Mas eu quero aproveitar essa data e fazer outro registro, que é sobre o trabalho que nós fizemos no grupo de trabalho que eu tive a oportunidade de liderar junto com o chefe da Casa Civil, nosso colega e importante secretário Davi Diniz, aonde nessa composição do grupo de trabalho ainda temos a Secretaria de Transporte e Obras Públicas, o DR, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional, a SEDURB, a Secretaria de Agricultura, SEAG, também tínhamos a Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a CESAM, sindicatos de obras da indústria da construção civil, de obras pesadas, também tínhamos a ABENC, a Associação Brasileira de Engenheiros, a Associação também Brasileira de Arquitetos. Tínhamos um número, além da Procuradoria da Assembleia, a Procuradoria do Estado, a SECONT, aonde nos debruçamos durante algum tempo para tratarmos das obras paralisadas e da burocracia. Foi feito um estudo amplo em diversos estados da Federação, aonde em alguns estados apresentaram, deputado Torino Marques, projetos de lei que visavam efetivamente o objetivo do grupo de trabalho: desburocratizar e destravar as obras públicas. Poucos alcançaram resultados, muitas leis foram consideradas inconstitucionais, foi arguída a inconstitucionalidade. E diante desse estudo, aproveitamos aquilo que nós entendemos no estudo técnico feito pela Procuradoria da Assembleia e começamos a discutir isso no grupo de trabalho e apresentamos várias propostas ao governo do Estado. Propostas que visam efetivamente dar mais celeridade na tramitação dos processos, dos projetos e, naturalmente, diminuindo a burocracia e a distância entre o governo e o cidadão. Esse estudo foi entregue ao governo do Estado e nós estamos aguardando a posição do governo para que ele possa, na sua posição tomada, encaminhar medidas aqui para a Assembleia. Medidas que vão ao encontro do anseio da sociedade, que vão ao encontro do anseio dos órgãos, que gerem investimentos importantes. Aí eu quero falar da SEDURB, quero falar do DR, quero falar da SEDU, Secretaria de Estado de Educação, secretarias essas, e quero falar também da Secretaria de Agricultura, secretarias estas
que têm um papel vital aqui no nosso Estado, que investem em uma gama de recursos enormes, com resultado muito importante, se concluídas as obras, para a população capixaba. Por isso eu quero aqui cobrar publicamente a tramitação dessas propostas, para que essa Casa Legislativa possa apreciar. Até porque nós temos que ter um prazo para devolutivo, uma vez que no próximo ano nós teremos já o início do processo eleitoral, e a partir daí, aquilo que não tiver início, pelo menos no mês de março e abril, nada disso vai acontecer. Então nós precisamos estabelecer um prazo, e eu tratarei disso especificamente com o secretário de governo, meu colega, amigo, ex-prefeito de Viana, Gilson Daniel, para que no próximo mês nós tenhamos a devolutiva, ou essa casa dará início a deflagrar esses processos aqui na Assembleia Legislativa. Até porque foram dias intensos de trabalho que nós tivemos, vários dias, praticamente um ano de esforço coletivo para apresentar essa proposta ao governo do Estado, que nós não podemos deixá-la adormecida, até porque quem paga essa conta do sono de propostas como essa adormecida não sou eu, não é a Assembleia, não é o governo do Estado, e sim você, cidadão, que paga impostos. Muito obrigado. Deputado Marcos Garcia declinou. Deputado Marcos Madureira não se encontra presente. Com a palavra, deputado pastor Marcos Mansur. Senhor presidente, Mareto. eu estou no gabinete, estou descendo, que eu gostaria de falar pessoalmente. Se o presidente puder colocar alguém para falar, daqui a 5 minutinhos eu estou aí, gostaria de abordar um tema também, ok? Mas quero falar pessoalmente, ao vivo aí na tribuna, tá ok? Com a palavra, a deputada Raquel Lessa. Com a palavra, deputado Renzo Vasconcelos. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. Meus cumprimentos ao deputado Adilson, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que estão presentes no plenário, aqueles que estão no plenário virtual e também aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e demais canais da nossa casa. Hoje, nós temos visto, na TV e muita gente ficado horrorizado com as cenas lá do Afeganistão. E aí a gente vê como a internet muitas vezes, ou grande parte das vezes, como os debates e as opiniões acabam sendo rasas, né? Assim como são muitas vezes sobre a política nacional. A gente vê o tempo inteiro as pessoas discutindo política de uma forma muito rasa, muito superficial, doutor Hércules, sempre colocando como se houvesse apenas duas formas de pensar ou uma única forma de pensar, ou se acontecimentos importantíssimos dependessem apenas da decisão de uma pessoa ou de outra. E o que está acontecendo no Afeganistão, e eu vi as pessoas dizendo assim, não, a culpa é do Biden, não, a culpa é do Trump, a culpa é de não sei quem. Para a gente entender
Você imagina, doutor Eco, se grande parte da população não consegue entender as relações políticas que se dão internamente no Brasil, imagine entender claramente o tabuleiro da geopolítica internacional. Então, quando envolvem conflitos daquela forma, e sobretudo quando envolvem potências do tamanho dos Estados Unidos, ou da China e outros do mesmo porte, essas coisas independem da decisão de um ou outro governo. A decisão norte-americana de sair do Afeganistão já estava tomada há muito tempo. Alguém que estava no governo, ou que estaria no governo, teria que ordenar, é agora que nós vamos sair. Mas qualquer um faria a mesma coisa, até porque essas questões, elas passam por decisões do Pentágono nos Estados Unidos, com a consulta de generais de alta patente, de especialistas em guerra. Pessoal, desculpa, deputada Dilson, mas está uma barulheira danada, eu não estou conseguindo nem falar. Pediria aos colegas para falar um pouquinho mais baixo. Então, essas questões, elas passam por decisões de Estado, elas não são decisões de governo. E é algo muito, muito mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Então não será, é porque o Biden é democrata, é por isso que está acontecendo. Não, porque não é nada disso. O auge da guerra do Afeganistão foi no governo Obama, mas o Biden é o 4º presidente que está à frente, né, dos Estados Unidos, e que essa guerra continuava, são 20 anos. Então isso independeu se era republicano ou democrata. Isso faz parte dos jogos estratégicos daquele país. E é lamentável, sim, né, o que está acontecendo por lá. No entanto, as pessoas têm dito o tempo inteiro assim, nossa, foi tomado de surpresa que o Talibã tão rapidamente tomou o governo. Assim, todos esses grandes jogadores do tabuleiro geopolítico mundial sabiam disso. Os Estados Unidos sabiam, a Rússia sabia, a China sabia, grande parte dos países da OTAN sabiam, que seria em termos de dias que o Talibã assumiria novamente o governo. E depois de uma guerra que consumiu mais de $1 trilhão, 2.500 soldados americanos morreram, calculam-se que 100 mil civis afegãos tenham morrido nessa guerra, os Estados Unidos saem de lá deixando o país do jeito que encontrou, ou seja, com o Talibã no poder. Então, assim, é uma questão bem mais complexa do que a gente imagina. Eu sou professor de geografia, em grande parte da minha vida trabalhei com geopolítica justamente, e aí fico pensando, né, quando acontecem essas coisas, assim, quando acontece qualquer coisa no Oriente Médio, o quanto o conhecimento sobre essa situação ele é muito, muito superficial. Hoje à noite, às 7h30 da noite, eu vou fazer uma live transmitida pelo Instagram e pelo Facebook, justamente sobre isso, sobre o Afeganistão, principalmente pegando do domínio britânico no final do século XIX até a volta do Talibã ao poder que ocorreu agora a partir de domingo. Todos estão convidados, caso queiram, pelas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, todos dois com o meu nome, Sérgio Majeski, às 19h30. Se puderem, participe. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, várias serventes de escolas do município de Barataízes, de Itapimirim, de Cachoeiro, e isso deve estar acontecendo em todo o estado do Espírito Santo, estão hoje muito preocupadas com a extinção do contrato da firma Cerbel e a entrada da Braslimp, Espírito Santo, de serviços de servente nas escolas do Estado. São pessoas que estão trabalhando há 20 anos, 25, quase 30 anos, e a preocupação é grande porque existem duas linhas, que eu não acredito de forma alguma que isso possa acontecer. Que essa mudança seria para proporcionar a correligionagem de indicações, né, de novos servidores, o que eu não posso acreditar de forma alguma. Primeiro,
é o político que indicar uma servente com a nova firma, né, contra pessoas que estão trabalhando, conforme relato de vários professores e serventes, que estão trabalhando há 20 anos, 25 anos, por causa de uma indicação política, sinceramente, isso é um crime hediondo. Eu não posso nem acreditar que o senhor secretário da Educação, que é uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, né, tenha qualquer atitude e possa também servir de intermediação para uma atitude política que é nefasta à vida escolar no Estado do Espírito Santo. Eu prefiro não acreditar que seja um assunto político, um assunto de perseguição política, e a perseguição é para todos. Aí nomeia novos para poder agradar a políticos, esquecendo que esses que indicarem novos vão desagradar famílias inteiras que serviram e vão pagar caro por isso. Mas eu prefiro acreditar que nessa mudança se aproveite os mesmos, seja adversários do Ferraço, seja corregionais do Ferraço, seja amigos, seja inimigos, mas são pessoas que precisam trabalhar. São pessoas que dependem do emprego. Então, de forma alguma, eu quero manifestar aqui publicamente aos senhores deputados da Assembleia Legislativa para que fiquem atentos e possamos acreditar que seja uma mudança administrativa e que essas exonerações sejam apenas de mudança de firma para firma e que haverá continuidade para todos. Que não tem rótulo de partido político, que não tem rótulo de adversidade ou de correligionários, mas que são pessoas que vivem do seu trabalho, dependem desse recurso para o sustento de sua família. Eu tenho dito àqueles que estão me procurando que eu estou em lado oposto ao governo e não posso fazer nada, a não ser fazer um apelo para que o bom senso, nesse momento, não vá para esse lado político, que seria, como eu disse, um crime hediondo. Eu preciso e prefiro acreditar que seja uma mudança normal de governo e não quero fazer nenhum juízo de valor. Vamos aguardar, vamos confiar, porque na Secretaria de Educação, eu nunca fui à Secretaria de Educação nesse governo, nunca tive qualquer contato, mas tenho informações que se trata de um homem de bem, um homem muito responsável e que jamais aceitaria um jogo político com pessoas que vivem do seu salário, e isso acontece em todo o Estado do Espírito Santo. Razão pela qual eu faço esse registro e a todos os senhores deputados para que, nesse momento de angústia, de tristeza, de desespero, de muitos funcionários que têm até, como eu já disse, quase na hora de se aposentar, entendeu? Não se vejam hoje mergulhados em assuntos políticos partidários. Por isso, eu, inclusive, me dirijo às diretoras, às professoras que estão também protegendo esses serventes para que se acalmem, esperem uma solução com a nova firma que está entrando, porque de forma alguma não podemos acreditar que a política esteja hoje entrando nas escolas do Estado a ponto de prejudicar moças, mulheres e servidores que estão sendo exonerados depois de tanto tempo, de tanto serviço prestado para fins políticos. Eu preciso dizer aqui alto e bom som que eu acredito que seja um problema administrativo e que tudo vai se dar certo, que tudo vai acontecer dentro dos princípios morais, de dignidade e de honradez, com quem trabalha tanto, com quem trabalhou tanto, que são serventes do Estado inteiro, que são pessoas que trabalham e que não têm na testa partido político. Daí porque fica aqui esse registro e também junto aos senhores deputados, para que, naturalmente, a maioria já conhece também esse assunto, que isso já está rodando no Estado todo e chegou a mim,
E eu sou obrigado apenas a fazer esse apelo público para que nada aconteça e que o governo não permita que interesses políticos, né, estejam em cima de quem trabalha, de quem produz, de quem depende do emprego e de quem não tem nada a ver com política. Com esse meu pronunciamento, uma boa tarde aos meus queridos deputados e que Deus proteja o coração do senhor secretário de Educação para que ele tenha contemplação, piedade para com as serventes e o pessoal que trabalha na educação do Espírito Santo. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Torino Marques. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu amanheci um pouco rouco e eu continuo rouco. Às vezes é o sistema nervoso que a gente passa no dia a dia. O que está acontecendo no Estado Islâmico é ensurdecedor e entristecedor. Direitos sendo cerceados, as pessoas perdendo o respeito uns pelos outros. O islamismo é uma loucura, né? O Talibã é uma loucura. O Estado Islâmico me dá dó e eu tenho muita piedade das mulheres, principalmente, que estão sendo cerceadas de todos os seus direitos. Proibição de assistir televisão, jogos, ouvir música. Isso nós não podemos deixar acontecer. Mulheres sendo proibidas de irem às escolas. O Talibã dominou novamente. Isso me deixa muito preocupado, além dos problemas que nós vivemos no Brasil e também aqui no Espírito Santo. Quando eu falo problema que nós vivemos no Brasil, no Ceará, um jovem colega que eu fiz uma live com ele, e também com a deputada Carla Zambelli, deputada federal, 2 deputados estadual, eu representando aqui o Espírito Santo, o André Fernandes representando o estado do Nordeste. E ele ontem postou em sua rede social uma coisa que me deixou muito preocupado. Um professor da rede municipal de ensino de Fortaleza aplicou uma prova do supletivo do EJA aos seus alunos. Ao longo da prova, questões meramente políticas do cotidiano cujas respostas certas, entre aspas, confirmam as narrativas de sua ideologia totalmente esquerdista, o que me amedronta e muito. Nessa semana circulou pela internet foto de um professor em sala de aula, de costas para os alunos, cuja camisa exibia a seguinte frase: eleição sem Lula é golpe. Seria isso mesmo? Lula, eleição sem Lula é golpe? Pelos motivos citados, pergunto aqui, desta tribuna, mais uma vez a vocês: os pais, autoridades competentes, os educadores minimamente responsáveis e comprometidos realmente com a educação, têm alguma coisa a dizer? Estão concordando com isso que eu acabei de falar agora? E boa parte da população, consideramos isso aí, com certeza, a maior parte da população considera isso um absurdo. Senhoras e senhores, colegas, deputados deste parlamento, público que nos assiste em casa, internautas que estão nas redes sociais, me respondam, por favor, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Estão construindo um caos nas mentes dos nossos filhos, com certeza, e netos. Estão plantando a desgraça da nação brasileira e nós vamos deixar isso do jeito que está? Não podemos, de forma alguma. Muita coisa vai ficando clara nesses últimos dias. A gente não quer acreditar que existe aí um golpe claro em andamento, mas as evidências são muito claras. Nas últimas horas, tomamos conhecimento de que o ministro Barroso, o mesmo do STF e também do Tribunal Superior Eleitoral, persegue agora os veículos online que apoiam, claro, a direita. Determinou o fim da monetização desses veículos de comunicação. Mas o perseguidor fanático é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele persegue todo mundo, né? Tem mais. Querem prender o ex-deputado e cantor Sérgio Reis, investigá-lo por supostos crimes de ameaça dentro do artigo 147 do Código Penal. A reportagem saiu no site Terra Brasil Notícias e também no site Congresso em Foco, lá de Brasília. Usam também o artigo 163 do Código Penal por supostos danos causados pela ação criminosa do artista
ação criminosa de Sérgio Reis. E para ficar ainda mais absurdo do que vocês estão notando, acusam-no de atentado contra a segurança de meio de transporte, com base no artigo 262 do mesmo Código Penal. Sérgio Reis será chamado para prestar depoimento, mas a data ainda não foi definida. O crime dele foi convocar no último sábado os caminhoneiros, agricultores e artistas para uma manifestação em favor do meu, do seu, do nosso Brasil no dia 7 de setembro, e eu convoco também. Participe, 7 de setembro, a Avenida Paulista vai parar. Precisamos dar um basta a essa situação que nós estamos vivendo de cerceamento, os direitos estão sendo cortados. É isso mesmo, senhor presidente, é isso mesmo, público que nos assiste, não vamos deixar que o mal ameace o nosso Brasil de bem. Deus proteja o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Vandinho Leite. Deputado Alexandre Chambinho. Com a palavra, deputado Bruno Lamas. Declinou. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. No ano passado, passou aqui na Assembleia Legislativa a pior lei complementar da história da Polícia Militar do Espírito Santo, a Lei Complementar número 911. O que era pior, o que já estava ruim para os policiais militares, ficou ainda pior quando o governador colocou a sua tropa de choque para passar aqui nessa casa a lei que está triturando ainda mais os já sofridos policiais militares. E naquele momento, ele colocou uma lei que prejudicou mais ainda os policiais militares que almejavam serem terceiro sargento da Polícia Militar. Aquilo foi muito ruim para todos os cabos que almejavam uma graduação de sargento. Isso foi colocado na lei complementar 911, que por si só toda ela era ruim. Aí diminuiu-se o número de cabos que iriam fazer curso de sargento, ou seja, ficou mais complicada ainda a vida do policial militar, do praça da Polícia Militar do Espírito Santo. Agora, hoje vai ser votado, o líder do governo pediu urgência, a mensagem 168, projeto de lei complementar número 18, oriundo da mensagem governamental 193, que altera a Lei 911 de 26 de abril de 2019. Ele acaba com o redutor para o curso de habilitação de sargentos. Governador, recadinho para você. Obviamente, por sermos policiais militares, os nossos policiais militares vão ser comedidos nas suas manifestações. Mas se eles não fossem regidos por um código castrense, você veria, você sentiria e ouviria a insatisfação que gera entre a tropa. Você não estará dando nada para os policiais militares. Nada está sendo acrescentado. Pior do que isso ficou a sua fala em um site, um blog,
que vive puxando o seu saco aí, onde você disse que o que você tinha que acertar com os policiais militares, você já acertou. Governador, você não está em campanha, você está aqui para administrar o Estado do Espírito Santo. E a segurança pública está um colapso, principalmente os policiais militares, em sua defasagem de quase 3.000 policiais, e os praças da Polícia Militar. Então, não é isso aqui que vai enganar ninguém. O policial militar não é besta. O que vai ser votado hoje, acabar com o redutor, para se alcançar a primeira divisa de sargento, você não está fazendo nada para ninguém. Isso nunca existiu. Isso foi um jabuti que você plantou. Então, a insatisfação é toda para você, governador, que até agora realmente não valorizou a categoria em nada. Uma questão de reconhecimento, não é uma questão do que você falou em campanha que ia fazer ou deixar de fazer, não. É reconhecer aqueles que lutam bravamente pela paz social dos capixabas, uma questão de reconhecimento, não é uma questão do que você tratou na campanha política, não. É você, como um governador, para todos os capixabas, reconhecer o trabalho que os policiais militares prestam, mesmo que você não dê o devido valor. Então, hoje vai ser votado esse requerimento para tirar o redutor, mas prestem atenção, policiais militares, vocês não devem nada ao governador. Ele colocou esse jabuti o ano passado e está retirando agora. Criou uma dificuldade, muitos ficaram pelo caminho, alguns cabos, pelo tempo de serviço, morreram, as famílias jamais verão os seus... jamais verão aquela graduação de um ser que já partiu, de um policial militar que morreu, e agora ele tira esse redutor. Então não está acrescentando nada, ninguém tem que se vangloriar, é como se fosse um dia normal como outro qualquer. Por favor, não caiam nessa cilada do governador Casagrande. Ele colocou, mais uma vez para repetir e finalizar, ano passado ele colocou esse jabuti e agora está tirando. Criou uma dificuldade, muitos policiais morreram e não ganharam a graduação de sargento e agora ele está tirando. Governador, mais um tiro no pé que você está dando. Quem está te aconselhando é o pior conselheiro do mundo. Se chamar Ramalho, eu falo quem é, porque o DNA dele é de Artung. Eu não sei porque, eu acho que é uma mistura entre Casagrande e Artung. Às vezes eu vejo que a administração deles se confunde, ou são muito parecidos, eu não entendo. Parece que é a mistura de um com o outro. Então, pessoal, não tem vitória no dia de hoje. Ele só está tirando o que ele colocou ano passado. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Carlos Von. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, uma boa tarde a todos. Quero alertar a população capixaba, a população brasileira, que a nossa democracia está em risco. As nossas liberdades individuais estão em risco, principalmente a liberdade de expressão. Nós estamos acompanhando o ministro do Supremo Tribunal decretando prisões à torto e à direito, mandando prender jornalista, parlamentar, presidente de partido, manifestantes. Eles denunciam, investigam, acusam e julgam. Tudo, somente eles. Escolhem o delegado que vai fazer a investigação, escolhe o juiz que vai julgar. E todo mundo sabe que quem julga não pode investigar. Isso é consenso entre os maiores juristas do nosso país. E quem está cometendo essas ilegalidades? É o ministro Alexandre de Moraes. Ele, que todos nós sabemos, que até pouco tempo atrás era filiado do PSDB, militante do Calça Apertada Dória, foi secretário do Alckmin, então sempre vestiu a camisa do PSDB e foi nomeado ministro pelo Temer, todos nós sabemos, num acordo
com o PSDB, para que o Temer não sofresse o impeachment. E nós temos lá também o ministro Dias Toffoli, que sequer conseguiu passar no concurso de juiz, foi assessor da CUT, assessor do Zé Disseu, foi advogado do Lula em 3 eleições, e depois disso é nomeado ministro do Supremo. E ele, o Barroso, todo mundo sabe, que balança a bandeira vermelha, tem sua ideologia, foi nomeado exatamente por compartilhar a mesma ideologia do Lula, da Dilma e de todos os petistas. Então, são essas as pessoas que estão hoje cometendo todos esses crimes que nós estamos acompanhando no nosso país. Eu quero terminar minha fala com uma frase de George Washington, que dizia: basta uma única geração abrir mão de sua liberdade e nós a perderemos para sempre. Por isso que é importantíssimo o nosso povo brasileiro lutar, continuar a luta pela liberdade. E fiquei realmente indignado com o nosso governador quando ele assina uma carta, juntamente com outros governadores esquerdistas, apoiando essas ações arbitrárias por parte desses ministros. Ao invés de defender as nossas liberdades, o governador está defendendo tudo isso daí. Então, mas nós não poderíamos esperar outra coisa vindo desse governador. Mas quero agradecer, presidente, pela oportunidade, e que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Dari Pagum. Com a palavra o deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente Adilson Espino. Boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia e a todos os nossos servidores. Presidente Adilson, hoje nós vamos falar sobre inclusão, sobre os deficientes visuais e auditivos. Eu vou solicitar ali ao meu amigo Luciano que coloque aqui agora, por gentileza, esse pequeno vídeo, por favor, com áudio. Sou deficiente visual e aproveitando que a minha nova bengala chegou, eu achei super importante estar passando essa curiosidade sobre as bengalas, tá? Porque tem muitas pessoas da nossa sociedade que não sabem. Então, vale a pena a gente estar passando as informações para frente. Bom, desde 2019 foi regulamentado 3 cores das bengalas, tá? Cada cor identifica um grau de dificuldade nosso. Tá? Então, vamos lá. A primeira cor é a cor branca, que identifica que aquela pessoa tem cegueira. Então, se vocês virem na rua alguém utilizando a bengala branca, essa pessoa tem cegueira total. Se vocês virem uma pessoa utilizando uma bengala da cor verde, como essa daqui, ó, significa que essa pessoa tem baixa visão subnormal, ou seja, ela enxerga um pouquinho, mas ela ainda precisa do auxílio da bengala para se locomover. E a terceira cor é a bengala branca com vermelho, que identifica que aquela pessoa, ela, além de ter a deficiência visual, ela também tem deficiência auditiva. Então, essas 3 cores vieram aí para estar auxiliando, ajudando, na verdade, né? Vocês a identificarem o grau de deficiência que nós temos, né? Podendo assim nos ajudar e nos auxiliar em algumas situações. Eu sei que em algumas situações vocês às vezes não sabem como reagir, né? E até mesmo nós, né, vou falar por mim, eu, deficiente visual, já passei por algumas situações desnecessárias, né, que mexiam um pouquinho, né, comigo, com os meus sentimentos,
mas devido à falta de informação das pessoas. Então eu achei super válido eu estar passando essa informação para você e você estar compartilhando com seus amigos e sua família, para que todo mundo possa conhecer, né, e saber um pouquinho sobre as cores das bengalas e saber como agir em algumas situações, tá bom? Acho que é super válido, então fica aí, fica a dica e compartilhem por gentileza. Olá, tudo bem? Eu sou a Graziela. Muito obrigado, Luciano. Obrigado aí que está repetindo. Deputado Torino, muito importante, não é? Às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas não sabe como. Como é que você vai se dirigir a um deficiente que está usando, por exemplo, a bengala de 2 cores e ele, além de ser deficiente visual, ele também é deficiente auditivo? Então isso é muito importante, inclusive estou apresentando, deputado Torino, um projeto para tratar desse assunto, porque eu também não sabia, como Vossa Excelência, eu tenho certeza que não sabia, o deputado Adilson, conversei com ele agora, não sabia, o deputado Assunção com certeza também não sabia. Isso é muito importante, que seja uma inclusão para os nossos deficientes. Deputado Torino, segundo o censo do IBGE de 2010, 23,9% da nossa população tem algum tipo de deficiência. São 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 3,5%, deputado Torino, deficiência visual. São 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual severa. E 6 milhões com algum tipo de deficiência visual. Então eu reputo de muita importância, presidente Adilson Espíndola, porque a população tem que tomar conhecimento desses fatos para que a gente possa auxiliar aos deficientes visuais e auditivos, fazendo uma maior inclusão dessas pessoas junto à sociedade capixaba. Deputado Torino, fica à vontade, meu amigo. Olha, eu quero parabenizar mais uma vez. Vai ser colocado um projeto de lei quanto a essa questão da deficiência. Ou seja, a bengala de uma cor representa um tipo de problema visual, né, que esse deficiente tem, de outra cor, um outro tipo. Parabéns por essa visão humanitária que o deputado delegado Danilo Baiense, um amigo, um querido, um irmão, teve a ideia de colocar. E parabéns também, eu acho que o nome da menina, o senhor lembra o nome dela? Não me recordo. Não me recordo também não, mas o vídeo muito bom. Parabéns ao vídeo dela, muito bonita por sinal, pelas atitudes dela. Foi muito bem explicado e eu quero mais uma vez parabenizar e agraciar esse momento, que essa PL venha logo para eu já assinar, que entre em regime de urgência, porque isso vale a pena. Muito obrigado, deputado Torino. Conto com o apoio de Vossa Excelência e dos demais deputados para que a gente aprove esse projeto. Foi uma solicitação, inclusive, de um delegado do interior do Estado, que também está com problema sério de saúde, doutor Sebastião, que me solicitou aqui que fizesse essa divulgação e apresentou uma sugestão desse projeto. Então, só voltando para concluir, deputado Adilson, cor branca, cegueira, cor branca, cegueira, cor verde, baixa visão. E quem estiver com a bengala branca e vermelha, além de ser deficiente visual, também auditivo. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Também parabenizo Vossa Excelência, deputado delegado Danilo Baiense, por essa iniciativa, uma iniciativa bacana, pela forma como os deputados prestaram atenção na sua fala, deputada. Eu acredito que a grande maioria também não tinha esse conhecimento. Parabéns. Com a palavra, o ilustre deputado doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, eu quero abraçar todos, os colegas, os servidores da casa,
os nossos telespectadores. Quero inicialmente parabenizar o deputado Danilo Baense por essa iniciativa, deputado Danilo. É uma convenção nacional já, as cores da bandeira, e fazendo a lei estadual muito boa. Se Vossa Excelência quiser uma orientação melhor com relação à inclusão, à independência do cego, pode chegar no nosso gabinete, que Carlos Aju está nomeado no meu gabinete há meses e está fazendo esse trabalho de inclusão, e também, breve, o nosso núcleo estará aberto e ele vai tomar conta desse núcleo. Ele é da União dos Cegos, lá de Vila Velha, e tem um trabalho muito importante. E quem quiser conhecer também o trabalho do cego, o cego acendendo o fogão, fazendo sua comida, arrumando a cozinha, arrumando a casa, lavando a casa, banheiro e tudo, abrindo a geladeira, mexendo com fogo. Pode ir no meu gabinete que o Carlos Aju está à disposição para orientar melhor a toda a nossa população. Muito importante, parabéns, a inclusão é muito importante, a independência dessas pessoas, porque eles são muito discriminados. Eu estou com essa máscara hoje aqui, porque hoje eu recebi na Comissão de Saúde, numa reunião extraordinária, Poliana Paraguaçu, com a Heloísa e também a doutora Fernanda, que é uma neuropediatra, que foi falar também sobre a questão das aulas, o retorno das aulas presenciais, com afastamento, com todo cuidado, e mostrando mais uma vez, eu agora me dirijo ao professor Majeski, porque não tem nenhum sistema de ensino, de educação no mundo que possa substituir o professor. Então o professor é indispensável, não adianta curso à distância disso, daquilo, mas se não tiver a presença do professor, o calor, a troca de ideia com os colegas, essa educação não será uma educação muito boa. Peço agora a Fabiana que, por gentileza, possa mostrar esse vídeo para que muitas pessoas possam conhecer melhor a nossa história cultural. Obrigado, Fabiana. Essa é a nossa igreja do Rosário, na prainha de Vila Velha, é a igreja mais antiga do Brasil. Existe uma reivindicação de Pernambuco para a igreja de Igaraçu, mas a nossa é mais antiga. O Dr. Jair dos Santos, nosso saudoso Jair dos Santos, escreveu já um livro sobre isso. Mesmo porque a colonização de Pernambuco começou em Olinda e a igreja está em Igaraçu. Portanto, a nossa igreja, ali na prainha, a Igreja do Rosário, é a mais antiga do Brasil. E nós brigamos por isso e, com certeza, ela é a mais antiga. Lembrar também, ainda por último, para encerrar esses minutos que me faltam, senhor presidente, aliás, esse minuto que me falta, que me resta, desculpa, lembrar também dessa luta nossa com relação à inclusão, né?
Pouca gente sabe disso, mas é bom você que está assistindo a nossa TV em casa, que a bola presidente Adilson, que joga hoje no mundo inteiro, a bola com guiso, para o cego jogar, foi inventada aqui em Vila Velha, na União dos Cegos de Vila Velha. E pouca gente sabe disso e pouca gente fala isso também. Nós temos que valorizar as nossas coisas, o nosso valor. Então foi inventado em Vila Velha a bola de guiso que joga o cego hoje. Então, presidente, mais uma vez agradeço a Vossa Excelência por esses minutos e dizer mais um dia que o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, fiz questão de mostrar aqui o valor do Espírito Santo, o valor de Vila Velha, o valor da Igreja do Rosário. Obrigado. Eu só quero, deputado doutor Érico, parabenizar Vossa Excelência. Eu já tinha conhecimento em relação a esse assunto, até porque eu soube através da sua pessoa quando presidia a Comissão da Assistência Social, mas é muito bom relembrar que eu acredito que muitos capixabas não sabem disso. Parabéns. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência vem retificar que durante a leitura do item 31 no expediente da 68ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 9 de agosto de 2021, onde se lê requerimento de informação número 676/2021 do deputado Carlos Von, leia-se requerimento de informação número 676/2021 do deputado Capitão Assunção. Com a palavra o deputado Dr. Emílio Mameri. Com a palavra o deputado Dr. Rafael Favato. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Senhor presidente, nosso amigo Adilson Espíndola, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Hoje gostaria de anunciar uma excelente notícia para a comunidade do Alto Santa Helena e Alto São José, sobre a tão sonhada reforma e construção da cobertura da quadra poliesportiva no local conhecido como Morro da Garrafa. O processo de licitação realizado pela Prefeitura de Vitória para a definição da empresa responsável pela obra foi concluído com sucesso, sendo declarada vencedora a empresa Renova Construções Limitada, por ter atendido a todas as condições do edital e de ter apresentado a proposta de menor preço global no valor de R$ 610.531,11. A batalha para a construção desta quadra é antiga. Essa obra foi prometida pelo prefeito Luciano Rezende, que esteve em loco nas eleições de 2016, lá no Morro da Garrafa. Prometeu que, se fosse eleito, essa seria a primeira obra do seu governo. Ele ganhou as eleições e deixou os moradores na expectativa com relação à obra, não cumprindo com a sua palavra. Muito pelo contrário, para que os moradores não ficassem frustrados, avoquei a responsabilidade dessa obra para mim, que era do prefeito, e iniciei um trabalho para conseguir a captação de recursos junto ao governo do Estado para a tão sonhada obra poliesportiva. Realizei dezenas de reuniões entre o governo do Estado, a Secretaria de Esporte e também com a comunidade, na presença do Marcinho, que me acompanhou todo o tempo, numa luta junto às autoridades.
como resultado de toda a minha determinação e comprometimento, como sonho dessa comunidade trabalhadora, consegui o recurso para a realização desta obra, a quadra no Morro da Garrafa, no valor de R$ 603.197,66, através do convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória, no dia 11 de setembro de 2019. No dia 11 de setembro de 2019, foi celebrado o convênio do governo do Estado entre a Prefeitura de Vitória no auditório da CESPORT, junto ao secretário estadual de esportes, Júnior de Abreu, secretário municipal de esportes, à época, Marcinho da Garrafa, a presidente da comunidade, Iracema, Tânia, Robinho, Tiago, Cirilo, Tuti, Batista, Pedro do Gás e várias outras pessoas. Um dado importante é que o dinheiro foi transferido para o caixa da Prefeitura de Vitória neste mesmo dia do convênio. O prefeito Luciano sequer tomou a iniciativa para viabilizar o edital da licitação. O tempo passou e, lamentavelmente, de forma irresponsável, prejudicou toda a comunidade com um atraso de todo esse processo que era definitivo para a contratação da empresa, uma vez que o dinheiro estava nos cofres da Prefeitura de Vitória. Foi preciso conseguir um aditivo para cobrir a atualização do projeto desta quadra, previsto na planilha de gastos. Além disso, o prefeito não inseriu no cronograma de execução de obras da Prefeitura a realização dessa obra tão importante para os moradores do Morro da Garrafa. Tendo a Câmara Municipal de Vitória que realizar um projeto de lei complementar para reiniciar todo o processo de chamamento público do edital de licitação. Graças ao bom Deus, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, o secretário municipal de esportes, Sandro Parrini, e ao secretário de obras, Gustavo Perim, a comunidade receberá a tão sonhada cobertura desta quadra poliesportiva. Estamos conseguindo realizar o sonho dos moradores do Alto Santa Helena e Alto São José. Se Deus quiser, vamos entregar a cobertura desta quadra poliesportiva, a reforma de todas as estruturas e, além disso, 2 banheiros, sendo um masculino e outro feminino, conforme consta no projeto elaborado pela Prefeitura Municipal de Vitória. Não tenho dúvidas de que essa quadra, no Morro da Garrafa, que é uma solicitação, um pedido de mais de 30 anos, será de grande valia para otimizar a qualidade de vida dos moradores desta região, através da socialização com atividades de recreação esportiva, realização de cultos, casamentos e demais eventos sociais. Quero agradecer aqui ao prefeito Lorenzo Pasolini, que foi deputado estadual com este deputado, um brilhante deputado, ao secretário municipal de esportes, Sandro, e ao secretário Gustavo Perim, por ter dado a oportunidade, como prefeito, como gestor, de realizar, através da nossa verba parlamentar, conseguida por este deputado, o tão sonhado pedido dos moradores do Morro da Garrafa. E eu não tenho dúvida nenhuma que, até o final do ano, os moradores dessa região, trabalhadores, pessoas honestas, pessoas que correm atrás, eles terão ali, em função do trabalho do deputado estadual Zé Esmeraldo, do Marcinho, do Morro da Garrafa,
terão tão sonhada quadra, maravilhosa, linda, na qual dos 603 mil reais, nós colocamos uma parte também da nossa verba parlamentar para que essa obra pudesse ser realizada. Agradeço a todos os moradores e peço desculpas em função da irresponsabilidade do governo do ex-prefeito, Luciano Rezende, que prometeu a vocês aí na eleição e não cumpriu, apesar do deputado Sérgio Beraldo ter colocado o valor para a execução da obra através do governo do Estado, através do convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura de Vitória. Não cumpriu, seu Luciano, mas, felizmente, o Lourenço Pasolini, responsável e inteligente, ele soube, com certeza, agradecer e, ao mesmo tempo, vai realizar a execução dessa tão sonhada quadra poliesportiva, que era um sonho dos moradores do Morro da Garrafa, onde nós temos 2 bairros importantes aí, que é o Alto Santa Helena Deputado, e você o pode Alto concluir? São José. Vocês estão de parabéns e eu agradeço a Deus por ter me dado força, juntamente com o Marcinho, para que essa obra se torne uma realidade. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Freitas. Freitas declinou. Deputado Gandini. Declino, senhor. Ok. Ok. Deputado Hudson Leal. Com a palavra a deputada Irine Lopes. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, todos e todas que nos acompanham, servidores da casa. Como militante de direitos humanos, eu não poderia hoje deixar de fazer um registro triste, mas deixar também toda a minha indignação com o que está ocorrendo com o povo afegão. Há mais de 20 anos, com a justificativa de construir a paz e a democracia, o Departamento de Estado norte-americano, seguindo a sua cartilha já tão conhecida de todos nós, fez uma intervenção no Afegão. Os dados são terríveis. Hoje, nós podemos procurar em sites, blogs sérios, sem fake, para vermos a situação em que ficou o Afeganistão depois desses 20 anos de ocupação norte-americana. É óbvio que ela não ocupou sozinha. Teve o beneplácito de diversos países, da Grã-Bretanha, de outros países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Não existe democracia, foi uma falácia, cresceu a corrupção para que pudessem continuar controlando o Afeganistão, foram instituindo a corrupção como método de controle. Lamentavelmente, assim como houve na China há muitos anos atrás, na chamada Guerra do Ópio, nós temos, em cada 10 afegães, um é dependente de ópio, é dependente químico. A situação das mulheres não mudou nada, nada. As mulheres não conseguiram
a sua liberdade, a sua igualdade. A cultura continuou idêntica, especialmente quando se trata da violência física e sexual contra as mulheres. Hoje, o trabalho e a escravidão sexual no Afeganistão é alta. E agora? Quem salvará esse povo? Não tem. Para quem acompanha a geopolítica internacional, para quem acompanha a política internacional, nós não temos o direito nem de ficarmos surpresos. Os Estados Unidos financiaram Bin Laden, depois colocaram Bin Laden como o maior bandido da história, quando resolveram mudar a sua política. Agora eles vão embora e fizeram um acordo com os afegãos, com o Talibã. O que é o Talibã? O Talibã é uma milícia que mata, que estupra, que escraviza, que faz apologia das armas, que nega a ciência, que faz da religião o seu Estado, sem respeitar a laicidade do mesmo. Parece que a gente está falando de outro lugar, né? Mas nós estamos falando do Afeganistão. Então, assim, acho que nesse momento a opinião pública internacional tem que se levantar contra esse modelo de intervenção que os Estados Unidos fazem a seu bel prazer para controlar os seus interesses, como faz na América do Sul, lá como eles fazem para ter controle sobre o petróleo. Agora que nós temos jazidas riquíssimas de pré-sal, precisamos, e temos água, e temos mata, temos ar, coisas que começam, que as pessoas achavam que iam se exaurir, mas que nunca iriam se exaurir, mas a gente hoje sabe que tudo é finito neste planeta. Então, eu me solidarizo com o povo afegão, especialmente com as mulheres do Afeganistão, e espero que a opinião pública seja implacável contra os responsáveis pelas barbaridades que o Talibã já cometeu, comete agora, e se não forem barrados, mas não da maneira como os Estados Unidos fizeram, não forem barrados por forças efetivamente democráticas, porque o Talibã surgiu para combater o governo socialista que havia no Afeganistão e que estava tirando o Afeganistão do buraco. Novamente, parece que nós estamos falando de outro lugar, mas estamos falando do Afeganistão. Então, eu me solidarizo e conclamo a todas as pessoas que têm como norte na sua vida o humanitarismo, a civilidade, o amor ao próximo e o amor a todo o planeta. Não pensem que o que aconteceu no Afeganistão ficará no Afeganistão. Isso afetará todo mundo. Infelizmente, é isso que nós temos visto nesses tempos sombrios que vivemos, nesses tempos de milícia, de arma, de negação da ciência, de desrespeito às diversidades,
da pregação do ódio. Muito cuidado a todos nós. Muito amor e muita solidariedade ao povo do Afeganistão. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa. Com a palavra a ilustre deputada Janete de Sá, popularmente conhecida em Santa Maria de Itibá como Janeta, carinhosamente. Obrigada, deputada Dilson. É muito engraçado, mas quando eu vi pela primeira vez os pomeranos me chamando de Janeta, confesso que achei muito engraçado, mas é porque, para eles, o Janete é Janeta. Tem muita Janeta na população pomerana. Bom, eu também quero falar na mesma linha do que acabou de ser dito pela deputada Irine e outros colegas que me antecederam sobre esse problema que está acontecendo no Afeganistão, onde o Talibã tomou, inclusive, a capital do país. Estava já há algum tempo em diversas localidades no interior do país, mas agora, com a fuga do presidente do Afeganistão, eles, de fato, no último domingo, tomaram maior parte das cidades do Afeganistão. Eles tiveram um período de governo que foi muito trágico, depois de uma guerra que durou poucos dias. Eles acabaram assumindo o poder de 1996 a 2001, e aí a gente viu, né, o que aconteceu com a visão deles de governo com base na lei islâmica, que é totalmente deturpada. Eles usam a lei islâmica da forma que eles consideram mais favorável aos interesses deles. Uma verdadeira milícia, aqui no Brasil a gente chama de milícia, porque a cobrança por serviços, por energia elétrica, pelos diversos serviços de tratamento de esgoto, de fornecimento de água e de vários bens de consumo e que são ofertados pelo Estado, esses integrantes do Talibã, eles formam uma milícia de cobrança à população para ter acesso a esses benefícios, para poder engordar os recursos, o seu orçamento, que banca uma guerra sem fim. Lá no Afeganistão, existe uma guerra sem fim, as pessoas já estão saturadas de tanta guerra. E o problema das mulheres, ele vem desde muito tempo no Afeganistão e toda aquela região. Eu já tive em Abu Dhabi e pude estar nos Emirados Árabes e vi como as mulheres saem às ruas. Elas usam burcas, isso daí no Emirado Árabe, que já é, onde eles falam que a população Emirates, que já é um pouco mais avançado, mas as mulheres só saem nas ruas acompanhadas de seus maridos. Até me assustou como isso acontece, ou de alguém da família, e de burca. Você não vê uma mulher Emirate que não seja nessa situação. Essa situação ela se agrava quando o Talibã tomou pela primeira vez o país, e agora quando retoma, porque há um desespero muito grande no meio das mulheres, dos poucos avanços que foram conquistados de 2001 para cá, que foram poucos nas questões das mulheres, quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão e ocupou lá até pouco tempo, estão saindo agora, havendo uma debandada, eles estão saindo. Essa situação das mulheres não mudou muito, mas teve alguns avanços. Muitas puderam frequentar a escola, muitas puderam galgar um espaço de trabalho no mercado de trabalho, puderam aparecer na televisão, coisa que era impossível, que era proibida. A mulher afegã tem muito medo de retomar a um passado dos poucos avanços que ela conseguiu, que foram muito poucos, mas ela conseguiu ainda um pouquinho de avanços, e esses avanços eles podem retroagir. Essa preocupação que a gente vê, porque a mulher afegã ainda é obrigada a casar com quem a sua família quer, com quem ela não conhece sequer a pessoa com quem ela é destinada a contrair matrimônio. E agora fica pior, porque para o Talibã
pode sim, isso já aconteceu no passado, ele sequestrava mulheres e comercializava essas mulheres para a prostituição. Este medo retoma no seio das mulheres, que veem as suas filhas poderem ser sequestradas e terem que ser submetidas à atividade sexual com soldados do exército talibã, porque essa a prática que foi tomada, que aconteceu no passado e que existe nas localidades sob o domínio talibã, que existem em muitas regiões do Afeganistão. O mundo tem que voltar suas atenções para essas atrocidades que acontecem aqui, não é tão distante, mas na outra parte do mundo, que é o Afeganistão, uma área muito rica, uma área muito cobiçada, mas que, no entanto, ainda existem atrasos dessa natureza que são amparados pela religião. Para vocês terem uma ideia, o marido, a sogra, o irmão do marido pode espancar a mulher casada e é autorizada para isso e não tem penalidade nenhuma. A mulher não pode sair nas ruas sem burca e sem estar acompanhada de seu marido ou de sua sogra. Então são coisas bárbaras, inimagináveis na nossa sociedade, que o mundo precisa ver, porque essas meninas, essas mulheres e o povo do Afeganistão precisa de socorro, precisa de solidariedade, precisa de ajuda. E nós vamos estar falando aqui sobre isso para chamar a atenção da sociedade brasileira dessa solidariedade humanitária necessária neste momento de dificuldade, porque passa não apenas as mulheres, mas todo o povo do Afeganistão. Com a palavra o deputado Luciano Machado. Com a palavra o deputado Luiz Durão. Senhoras deputados e senhores deputados, esta presidência vem comunicar que dos itens 16 ao item 24, todos foram considerados lidos no expediente da 71ª sessão. Sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 16 de agosto de 2021. 71ª. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente o que ocorrer. Ordem do dia. A mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje. Está encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos. Olá, você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta terça-feira. Na tarde de hoje, os deputados aprovaram um projeto do deputado Luiz Durão na área de direito do consumidor. A matéria obriga os prestadores de serviço a informar previamente caso haja alguma mudança na forma de pagamento dos serviços. Esse pagamento anteriormente acordado. Matérias de datas comemorativas também foram aprovadas hoje, e mais informações sobre esses projetos você tem nas nossas redes sociais, no portal da internet, e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama, o nosso novo Jornal Panorama, que está em novo formato. Nós aguardamos você, repito, é às 10 da noite. TV Assembleia, mais perto de você.